Se os astronautas da NASA tivessem que escolher um smartphone, com certeza seria o que está dentro dessa caixa. A Ulefone esvaziou sua carteira com essa nova criação, o Ulefone Armor 29 Ultra. E de fato, eles usaram o que há de mais caro e resistente do setor, criando uma verdadeira fera. Processador de 12 núcleos com Ray Tracing, uma bateria que dura mais de uma semana, proteção militar, até 3 TB de memória UFS de 4.0, sensores Sony de 1 polegada e uma tela ultra brilhante. Finalmente, e um truque único no mercado que vocês verão logo a seguir. Tudo bem que ele não é para todo mundo, principalmente levando em conta que pesa mais de 600 gramas. Mas aqueles que procuram ter o meteorito tecnologicamente mais avançado do mundo estão no planeta certo. Neste vídeo, vocês vão ver trechos de gravações deste Armor 29 Ultra em ambientes tão selvagens quanto este smartphone. Vocês já sabem que eu gosto de gravar fora da minha mesa de trabalho, mesmo com a água congelada nessa época do ano. Mas como podem ver, o unboxing dessa fera está sem dúvida à altura do seu tamanho. O que mais gostei foi que eles incluíram o carregador de 120 watts na caixa. Mas aqui vocês já podem ver o design, que espetacular! Em todos os seus vértices, ele é feito de metal, borracha e vidro. Vocês vão ver ao longo deste vídeo que vou submetê-lo a testes extremos. Com ele na mão, eu sinto que se ele cair no chão, o mais provável é que o chão quebre. Porque de todos os smartphones robustos que já testei neste canal, provavelmente esse aqui está um passo acima. Não só em relação ao seu design, mas também ao que ele tem por dentro, que vocês vão ver depois. Sobre as aberturas, temos o microfone, um alto-falante excelente e o USB-C 3.2 geração 2. Aqui vocês veem a aba que confirma a proteção IP68 contra poeira e água. Nesse canto tem um furo para um laço, assim você pode pendurar ele, por exemplo, em uma mochila. Nessa estrutura metálica aqui, onde essas ranhuras melhoram a pegada, há um botão de câmera nivelado com a moldura, com uma certa textura e na cor laranja. E também um botão de desbloqueio com leitor de impressão digital. E além disso, esses 2 botões de volume redondos. Na real, eu gostei bastante do design. Na parte superior tem um sensor infravermelho, encaixe para acessórios e uma entrada para fones de 3,5 milímetros. Obrigado, Ulefone, por manter isso. Esse tipo de entrada é indispensável nesse telefone. Do outro lado temos a bandeja para 2 chips SIM 5G e também para um cartão microSD, onde você pode adicionar até 2 terabytes, e que, levando em conta o terabyte que já vem interno, seriam até 3 terabytes de armazenamento. E bom, também teria um botão personalizável com uma certa textura e aqueles pinos para poder adicionar alguns acessórios mais profissionais. Mais profissionais, como por exemplo endoscópios. Pode ser que para certas profissões isso seria muito útil. E bom, sem dúvida nenhuma, na mão ele parece como um colosso tecnológico. Ele não é para todas as mãos. Mas se você chegou até aqui no vídeo, já sabia disso. Esse é o preço a pagar por essa monstruosidade. E agora sim, vamos à parte que eu mais gosto desse tipo de vídeo, que é colocar ele à prova, em um rio extremamente congelado. Como será que vai funcionar a proteção desse titã de outro mundo? Vamos descobrir agora. Eu molhei ele aqui de todas as formas possíveis, mas a verdade é que ele se comportou muito bem. Nem nos sensores saiu aquele vapor que costuma ter. Ele está bem protegido, o material é bom e se nota que investiram bastante aqui. Como será que a tela funciona toda molhada, ainda mais com essa água super gelada? Eu achei que o controlador ia ficar maluco. Vocês já sabem, no vídeo que eu fiz do iPhone 17 Pro Max, que custa bem mais do que esse aqui, o sensor dele, com a tela toda molhada, ficou todo louco. Mas vocês já estão vendo que esse Ulefone Armor 29 Ultra funciona perfeitamente bem, mesmo com a tela molhada. E olha só isso, até mesmo a tela secundária, a de trás, estando totalmente molhada, também funciona muito bem. Sem dúvida, para certas profissões, esse cuidado com os componentes é algo que pode ser muito útil, além de te tirar de um aperto. Mas agora vamos falar sobre a tela dessa fera da tecnologia, porque aqui a Ulefone também não economizou nem um centavo. E estamos falando provavelmente da melhor tela que existe nesse tipo de celular resistente.
Nesse caso, painel AMOLED de 6,67 polegadas, a 120 Hz e com brilho de 2200 nits. Esse pico de brilho é muito raro de se ver nesses smartphones, mas faz mais sentido aqui do que em qualquer outro, porque, afinal de contas, esses smartphones, acima de tudo, vão ser usados ao ar livre. Portanto, esse brilho extra é muito bem-vindo. Além disso, a tela é de 10 bits e 375 pixels por polegada, ou seja, Full HD+. E o resultado de tudo isso é que vocês têm a melhor tela em um celular robusto para assistir conteúdo, para ver todo tipo de mídia. A imagem fica incrível e essas bordas finas chamam a atenção. Vocês sabem que celulares assim geralmente têm bordas largas, mas o Ulefone Armor 29 Ultra conseguiu reduzir bem. Mesmo assim, como vocês podem ver, comparando com o meu celular pessoal, que nesse caso é um Vivo X200 Ultra. Obviamente, esse smartphone digno da NASA não se compara aos que usamos normalmente. E digamos que esse é o preço a se pagar pelo seu design, que o torna praticamente indestrutível e por tudo o que ele tem por dentro. E é sobre isso que vou falar agora. O que mais gostei foi a rapidez do sensor de digitais. Já dá para vocês verem como funciona bem. Também dá para bloquear com 2 toques, mas não desbloquear. Espero que adicionem essa função em futuras atualizações. Tudo parece muito rápido, não só pelos 120 Hz, mas pela própria interface. Já analisei vários celulares da Ulefone no canal e, sinceramente, eles evoluíram muito. Estamos falando de um processador de 4 nanômetros. O Dimensity 9 1300 Plus foi topo de linha há 1 ou 2 anos, e hoje é o chip mais potente disponível nesse tipo de celular. Além disso, ele tem 16 GB de RAM LPDDR5X expansíveis, com mais 16 GB de RAM virtual. Tem 1 TB de memória UFS 4.0, expansível para até mais 2 TB. E além disso, adiciona uma camada de grafeno, o que faz com que ele se mantenha bem frio, não só por causa do processador, mas também pela bateria. O que, com uma carga brutal dessa, ajuda a baixar a temperatura em alguns graus, o que sempre é bem-vindo, principalmente para aumentar a vida útil desse smartphone. Além disso, ele vem com Android 15 limpinho. Ele tem várias ferramentas, como medir os decibéis e até mesmo a pressão atmosférica. Isso normalmente não se vê em nenhum outro smartphone, e a tela secundária, como vocês podem ver, é totalmente funcional e personalizável. Também é de AMOLED, com pouco mais de 1 polegada e chega a 600 nits de brilho e 60 Hz. E olha só isso, vocês já sabem que para ouvir rádio, os celulares geralmente precisam do cabo do fone de ouvido para funcionar como antena. Mas no Ulefone Armor 29 Ultra não é necessário. Aproveito para acrescentar que, especialmente aqueles que moram na Espanha, já sabem que, por exemplo, durante um apagão, o rádio se torna indispensável para saber o que está acontecendo no mundo. Portanto, para esses casos extremos, pode ser um bom smartphone, não só pelo rádio sem necessidade de cabo, mas também pela bateria, que, como eu disse, pode durar mais de 1 semana. Mas vamos a outra curiosidade deste smartphone, uma coisa única nesse tipo de celular todo robusto, que são esses painéis de LED na parte de trás dele. Como vocês podem ver, são centenas de LEDs brancos, vermelhos e azuis, e todos funcionam dentro d'água mesmo estando super gelada. Como mostram as imagens aqui, é fácil conectar e escolher entre a vermelha ou azul. À noite, costumo usar bastante a luz vermelha e é ótimo que ela seja fixa, além de iluminar super bem. Seria bom escolher a intensidade da luz, o que só é possível na branca, mas não na intermitente vermelha ou azul. Vocês podem ver toda uma configuração que tem. Ele também alerta para não apontar para o rosto, pois pode ser perigoso por conta da intensidade. Isso para certas profissões, como por exemplo aqueles que trabalham em lugares noturnos ou estão em algum acampamento à noite, etc., pode ser bem útil e graças à bateria será uma lanterna durável. Assim, não há preocupação com a bateria acabar rápido, mesmo usando a lanterna na potência máxima.
E com esse hardware, como funcionam os aplicativos do dia a dia? Como, por exemplo, o Instagram. Obviamente, você sente que tudo funciona de maneira perfeita e qualquer aplicativo roda sem problemas. Provavelmente é o celular resistente mais potente que existe atualmente no mercado. Tanto o Wi-Fi, que nesse caso é o Wi-Fi 7, como os dados, GPS, Bluetooth, entre outros, funcionou tudo muito bem, mas esperava um motor de vibração mais potente. Quanto a jogar, com esse processador você pode rodar qualquer jogo com uma ótima taxa de quadros por segundo. E além disso, essa tela AMOLED super brilhante, o alto-falante super potente que vocês podem ouvir e a folha de grafeno que ele tem o deixam muito adequado para isso. O peso é a única desvantagem desse Ulefone Armor 29 Ultra. Agora vamos para uma parte que me surpreendeu demais, além do hardware, e são as câmeras. Tem um sensor principal Sony IMX OV189 de 1 polegada, nesse caso 50 megapixels. Ele também possui sensor de visão noturna de 64 megapixels e ultra grande angular de 50 megapixels. Além disso, sua câmera selfie também é de 50 megapixels. No papel tudo certo, mas a interface da câmera é uma bagunça. A ultra grande angular fica em um lugar, o sensor principal em outro, ambos têm zoom digital de 4x e o HDR também fica em outro lugar. O que é bem estranho. Além disso, o modo Pro só permite um grau de exposição de 1/5 de segundo. Agora vamos para as imagens. De todos os smartphones robustos que eu testei este ano, e não foram poucos, esse aqui provavelmente tira as melhores fotos. Isso não quer dizer que sejam boas, mas para o segmento não está nada mal. O zoom não me agradou muito, mas o sensor principal, o ultra grande angular, e o macro, feito com ultra grande angular, são bons. Os tons, porém, ficam mais vivos do que o ideal. Mas o HDR é muito top e o alcance dinâmico também é muito bom e, de novo, isso para esse tipo de smartphone que, digamos, não foi feito para ser referência em fotografia. Agora, vamos falar de vídeo e, para minha surpresa, isso também me agradou. Teste de vídeo com o celular mais brutal que a Ulefone já lançou até agora. Percebam como a estabilização melhorou. Pelo menos na tela, né? Mesmo recebendo luz solar direta e a imagem tá ótima, o que é muito bom. Assim é a estabilização dele e assim é a qualidade dos microfones dele. Aqui estamos na resolução Full HD a 60 quadros por segundo. E assim fica a resolução dele em 4K com 60 quadros por segundo. Nesse segmento de smartphones, esse aqui é o melhorzinho que eu já vi, tanto para tirar fotos quanto para gravar vídeos. De novo, considerando que esse celular não foi feito para isso. E deem só uma olhada, porque essa é a resolução máxima permitida para gravar, que seria 8K a 30 quadros por segundo. É um dos poucos smartphones resistentes que é capaz de gravar nessa resolução. E é assim que ele gravaria na escuridão total. Eu garanto para vocês que nenhum smartphone seria capaz de gravar nada. Aqui não tem nenhum feixinho de luz. Reparem como é possível ler esse livro, mesmo de perto, é como se fosse dia, basicamente. Só está em preto e branco devido à tecnologia do infravermelho. Além disso, o detalhe é muito bom e foca perfeitamente. Portanto, para algumas tarefas que precisam ser feitas com pouca luz, esse sensor exclusivo desse tipo de smartphone é muito útil. R$ 21.200 mAh, e não é nada. Existem powerbanks que têm menos capacidade do que isso. Além disso, conta com carregamento rápido de 120 watts e carregador incluso na caixa. Isso faz com que esse smartphone possa durar mais de uma semana. Além disso, eu gostei que no software da bateria é possível limitar o carregamento a 90%, mas realmente não tem carregamento sem fio. Agora vamos ouvir o som dele. Mesmo com um alto-falante só, o som dele é incrível e agradeço pela entrada de 3,5. Aliás, se você for na opção de som e vibração mais abaixo, tem uma pequena melhora no som. Eu recomendo que deixe ativado. Agora vamos ver como é o alto-falante desse Ulefone. Em termos de potência, é isso mesmo, uma fera. Muito bem.
chegou a hora de falar do preço desse Ulefone Armor 29 Ultra. E ser o melhor smartphone dessa marca tem um custo, e aqui vocês estão vendo. Custava um pouco mais de 987 euros e agora está em promoção por 901,74 centavos. Além disso, você pode adicionar um cupom de desconto de $100 e pode levar mais algum utensílio de brinde, portanto, não está nada mal. Mais abaixo na descrição do vídeo, deixo o link de compra. E aqui, afinal de contas, você está pagando pelo melhor da Ulefone. Raramente se vê esses processadores, sensores e tanta potência, além da melhor RAM e memória nesse tipo de smartphone resistente. E resumindo tudo, se você quiser o melhor smartphone resistente que existe atualmente no mercado, é este aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu posso garantir que congelei a mão gravando ele. E agora, mais do que nunca, depois desse baque que o YouTube deu nos criadores de conteúdo mais veteranos, que reduziu em 50% tanto as visualizações quanto os ganhos, peço mais do que nunca que vocês deixem um like, compartilhem este vídeo e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Porque é importante fazer o YouTube entender que esses vídeos, que são diferentes dos outros, têm todo um trabalho por trás, e que seria bom se eles valorizassem isso. Como eu sei que vão me ajudar, só posso agradecer e dizer que espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até breve!